Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 3. Diz assim: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. E o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. O tema desse sermão é cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento. E ele diz cuidado com o fermento dos fariseus. A Bíblia ela fala muito a respeito da religião, de nós cairmos em uma religiosidade, de nós nos perdermos nesse ponto. Talvez você já ouviu muitas palavras a respeito disso, certamente porque a Bíblia fala muito a respeito disso. Eu creio que Satanás, ele não deseja fazer com que você, hoje, a princípio, tenha uma vida no vício, na bebida, seja escravo. Sim, ele tem esses planos, mas ele vê que você está aqui. E ele acha mais fácil deixar você escravo de uma religião do que escravo do mundo lá fora. Então ele deseja fazer de você um escravo aqui. E Jesus trabalha muito isso, a palavra de Deus trabalha muito isso. Nós vemos desde Lucas 11 até o capítulo 16, grande parte dos livros, dos evangelhos, das cartas, falando: tenham cuidado com a religiosidade, a religião. Você não foi chamado para ser um religioso, meu irmão. Você foi chamado para ser um seguidor apaixonado por Cristo, amém? Cuidado com o fermento. Jesus falou o seguinte: cuidado com o fermento dos fariseus. Interessante que Jesus ele coloca esse ingrediente na mão do fariseu. Ele não coloca o trigo, ele coloca o fermento. Diz que o fariseu ele possui o fermento. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse fermento. Mas antes disso vamos conversar um pouquinho a respeito do fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu ele era um líder religioso naquela época. O fariseu, por várias vezes nas escrituras, novamente falando, ela nos abre a mente para esse personagem. O fariseu era aquele que demonstrava, mas ele não era. A sua posição demonstrava que ele era próximo a Deus, mas ele não era próximo a Deus. Ele demonstrava que conhecia a Deus, mas ele não conhecia. As suas roupas davam sinal de que ele chegava até a presença de Deus, mas ele não tinha acesso a ela. Ele demonstrava temer a Deus, mas ele não era temente. Ele demonstrava ser fiel, mas ele não era fiel. Ele estava em uma posição de autoridade, mas ele não tinha autoridade. Então a sua vida era uma mentira. A vida daquele homem, daquela posição, da religiosidade na vida daquele homem, era uma mentira. Ele enganava as pessoas e a si mesmo. Olha o que João 8,44 diz. Aqui Jesus dizendo para os fariseus, para os religiosos: diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse texto, esse versículo, ele fala que o diabo é pai da mentira e ele é pai dos religiosos fariseus. Ou seja, a vida deles era uma mentira. Eles demonstravam, mas eles não eram. Satanás ele deseja fazer com que a sua vida seja uma mentira. Satanás ele deseja que você seja um cristão de aparência.
Ele deseja que você demonstre muito glamour, muita força, muita santidade, muita fé, mas não seja. Satanás, ele tem um plano para você. Ele deseja que a sua vida seja uma mentira. De que forma que ele faz isso? Giovanni, de que forma que Satanás, ele atua em mim para que a minha vida seja uma mentira? Através do fermento do fariseu. Através do alimento, do fermento que ele coloca na tua alimentação espiritual. Que você ouve. E hoje a palavra ela tem sido pregada em vários lugares, na mídia, em tantos lugares você pode estar ouvindo. E eu digo para você, às vezes essa palavra pode estar contaminada com o fermento. Para que você tenha uma vida de mentira, você precisa se alimentar do pão com o fermento do fariseu. Eu acredito que o pão que o diabo amassou, ele é cheio do fermento. Ele é cheio de fermento. O que me ensina a respeito do pão com fermento e o pão sem fermento? Na época da Páscoa era proibido se ter fermento em casa. Não podia, você não podia ter fermento na tua casa. Quanto mais colocar o fermento na massa. O ritual, a festa da Páscoa, ela se dava em comer o pão sem fermento, o pão aso. Quando eu penso nessa história, quando eu penso nesse ensino, que é a Páscoa, que a Bíblia nos mostra, eu penso que Deus, ele deseja que você seja, ele prefere que você seja pequeno e compacto do que grande e vazio. Deus, ele não gosta, e isso é muito claro nas Escrituras, Deus, ele não gosta desse glamour sem essência, sem conteúdo. Deus, ele é muito claro nisso. E sabe o que nos traz isso? A palavra cheia de fermento, o fermento do fariseu. É óbvio que o fermento ele está ligado totalmente ao legalismo, porque era pela lei que eles se mostravam o que eles se faziam do jeito que eles se faziam. Jesus, ele prefere você sem fermento. E para nós não caminharmos, não nos alimentarmos do fermento, do pão com fermento, do fermento do fariseu, o alimento que nós temos é o pão da vida. Amém? A Bíblia fala assim que eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim não terá fome. Verdadeiramente a minha carne é comida e verdadeiramente o meu sangue é bebida. Oh glória! É dessa forma, através da palavra de Deus. Ele deseja ministrar no nosso coração e fazer de nós não vazios, mas cheios. Eu lembro do exemplo da figueira. Jesus certa vez passando ao lado de uma figueira. Essa figueira era muito cheia de folhas, muito verdinha, muito bonita, muito pomposa. Quando Jesus chegou perto dela e viu que não tinha fruto, ele mandou o quê? Secar. Porque demonstrava que tinha muita coisa, mas não tinha. Ela estava verde, então ela deveria estar dando fruto, mas não dava. Ela estava dizendo uma coisa que ela não era. Para a igreja de Laodiceia, diz assim, pois dizes, a igreja diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha o que a igreja dizia, eu sou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Era uma igreja também pomposa, que se dizia rica, abastada, que tinha tudo, mas ele diz assim, você não é o que você diz, você não é o que você demonstra ser. Satanás deseja fazer de nós, de você, da sua vida, uma vida de mentira. E ele deseja fazer de nós, igreja, uma igreja de mentira. Imagine só, mas nós nos alimentamos do pão da vida, né? É desse pão que nós nos alimentamos. Jesus, ele é suficiente para nós. Glória a Deus. Eu comparo o ensino do fariseu como os rudimentos do mundo em Colossenses 2, do 20 ao 23, que ele diz assim, que tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético,
Todavia não tem valor algum contra as obras, contra os desejos da carne. Ele é muito grande, ele é muito pomposo, ele é muito bonito, mas ele é vazio. Deus prefere você pequeno e compacto do que grande e vazio. Amém? Coloca isso no teu coração. Se existe algo que eu percebo que Deus ele não gosta, é desse orgulho que muitas vezes esse fermento nos faz viver. Quando nós sabemos que existe esse fermento no mundo, ainda existe, ainda é utilizado, e Satanás ainda usa ele para tocar as pessoas. Nós sabemos, nós, líderes, pastores, que corremos alguns riscos. Eu gostaria de falar alguns riscos que nós temos e que você tem como igreja, no teu chamado e no propósito de Deus para a sua vida. O primeiro risco que nós corremos é o de corrigir comportamentos. Corrigir comportamentos é algo que não é muito simples. Não é muito fácil, apesar de que às vezes parece ser. Eu percebo que é algo que Paulo, principalmente, e os apóstolos, eles utilizavam nas suas cartas. Eles corrigiam comportamentos. Mas é arriscado. Pode ser que você não goste, porque acha que está bom o suficiente. Talvez você tenha se alimentado desse fermento, e você acha que está bom o suficiente. Pode ser que você veja o cisco no olho do irmão e não a trava que está no teu olho. Pode ser que você se justifique até o final. E diga assim, eu sou ruim, mas é aquele irmão que é pior. Falaram para ele já? Você já falou para ele? Quando nós temos esse tipo de atitude, provavelmente estamos nos alimentando do que não convém. Pode ser que você tente mudar por suas próprias forças. Eu digo que essa é a maior dificuldade. E não pelo Espírito. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, ele diz o seguinte, que você mortifica as obras da sua carne pelo Espírito. Não pela tua força, não pela tua disposição, mas pela atuação do Espírito Santo. E como é arriscado você corrigir o comportamento de alguém? Talvez ele pense a achar que ele pode por ele mesmo. Pode ser que você tente mudar para agradar a homens e não a Deus. Pode ser que você procure mudar e por não conseguir mudar, você esconda o seu problema, que é o que acontece a maioria das vezes. Você é corrigido em seu comportamento e você tenta, não consegue, mas você diz para todo mundo que você consegue. Mas você esconde. Daí nós vemos o versículo que nós lemos, diz assim, nada há encoberto que não venha a ser revelado e oculto que não venha a ser conhecido. A Bíblia não fala como se dará isso e quando se dará isso, mas ela fala que se dará isso, que isso vai acontecer, tudo vai ser revelado. O nosso coração um dia vai ser revelado. Satanás, ele deseja que você tenha uma transformação de mentira. Ele deseja que você tenha uma vida de mentira e uma transformação de mentira, realizada por você mesmo, por seu trabalho, por seu esforço. Ele deseja que você tenha uma vida com Deus de mentira. Irmão, quando você for corrigido no seu comportamento, e isso é bom, chegue para o Espírito Santo e fale assim, Espírito Santo, agora eu preciso que o Senhor derrame sobre mim teu óleo, e me mude, e transforme, a tua glória venha me transformar e me deixar mais parecido com o Senhor, amém? Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Um segundo risco, um segundo perigo que nós corremos é colocar alguém em posição de liderança. Esse é o segundo risco que nós corremos. Porém a Bíblia nos orienta a fazer isso, mas é um risco. Nós fazemos isso, mas é um risco. Sabe por quê? Porque Satanás deseja que você tenha uma liderança de mentira. Como assim, Giovanni? Pode ser que você passe a não ter faltas em cultos e grupos por estar nessa posição. E não por sua comunhão com Deus. Pode ser que você leia a Bíblia para ministrar pessoas e não para conhecer a Deus. Pode ser que você aprenda a orar para ministrar pessoas e não para ter comunhão com Deus.
Pode ser que você assuma uma postura de conhecedor de Deus sem conhecê-lo. Não é arriscado colocar alguém como liderança, como líder? Pode ser que você se torne comprometido com a obra, com o seu líder, com as pessoas, mas não com Deus. Pode ser que você passe a ser uma autoridade sem ser uma pessoa de Deus. Pode ser que o trabalho no ministério exista para você não perder o seu ministério, ao invés de ser para honrar o Senhor. Pode ser que você ache que já chegou onde precisa chegar e que você não precisa mais aprender. E que agora a próxima posição tua vai ser de professor e não mais de aluno. Já cheguei lá. Irmão, isso é fermento do fariseu. Cuide com esse fermento. Cuide com esse fermento. Você está demonstrando coisas que você não é. Pode ser que você ache que é uma pessoa de Deus por estar na posição de autoridade. E não que está na posição de autoridade por ser uma pessoa de Deus. Talvez você falou assim, agora eu sou uma pessoa de Deus, porque eu sou um líder, porque eu sou um pastor. Não, porque você é uma pessoa de Deus, que Deus coloque você como líder, como pastor. Eu já ouvi algumas frases do tipo, mas se tirarmos ele da liderança, ele esfria. Então ele já está frio em seu coração. Mas se a gente tirar ele da liderança, daí ele vai sair da igreja. Então ele já está fora em seu coração. O diabo deseja que você tenha uma liderança de mentira. Atos no capítulo 6, no versículo 3. Ele diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Esse líder que eu quero que vocês levantem, ele precisa ser cheio do Espírito e de sabedoria. Amém? Ele precisa ser preenchido, ele precisa ser completo, ele precisa ser cheio. Meu irmão, Deus deseja levantar você para influenciar essa terra, para influenciar a igreja, para influenciar os povos, mas ele deseja forjar você, levantar você, encher você, que você seja cheio do Espírito, que você seja cheio de sabedoria e que você possa influenciar essa terra, amém? Ele não deseja colocar você em um lugar para você ter um título, para você ter uma posição, para você ter um elogio, não. Esse é um risco que nós corremos, mas é um risco que nós estamos dispostos a enfrentar, porque Deus deseja levantar líderes nessa igreja. Deus deseja levantar homens de Deus nessa igreja, mulheres de Deus nessa igreja. Agora eu quero dizer algo para você, talvez você se identificou com alguns desses pontos. Diga assim: Senhor, eu não quero buscar a Tua palavra porque eu sou líder. Eu não quero orar ao Senhor porque eu sou um líder, porque eu sou um pastor, porque eu sou uma referência. Não, eu quero buscar, eu quero caminhar com o Senhor porque eu amo o Senhor. Porque antes de eu ter uma posição diante das pessoas, eu sou filho do Senhor, eu sou discípulo de Jesus Cristo, amém? Deus deseja fazer da sua liderança uma liderança impactante, maravilhosa. O diabo deseja fazer da sua liderança uma liderança mentirosa, mas isso não vai acontecer, amém? Então nós temos o risco de corrigir comportamento, nós temos o risco de colocar alguém em posição, e nós temos um risco também de pôr pressão nas pessoas. Particularmente eu não gosto e eu não vejo na palavra de Deus a pressão como algo de Deus. Quando ela acontece para si próprio, tudo bem. Quando você pressiona você mesmo, fala assim: não, eu tenho um compromisso, então eu vou. Não quero, mas vou. Tudo bem. Agora a pressão de pessoa para pessoa, não vejo. Não consigo ver ninguém seguindo a Jesus emburrado. Meu irmão, o que está aqui? A mãe falou para eu vir. O que está aqui? Eu vim aqui, o pastor vai pegar no meu pé se eu não vir. Não vejo. Não vejo Jesus também querendo essas pessoas próximas a Ele. Vem aqui, independente se você não quer, independente se você não entendeu. Vem aqui. Não consigo ver isso.
Então, para mim, pressão não é algo que eu consigo engolir certinho. Bem, não passa bem. Paulo, em 1 Coríntios 9:17, ele fala assim, que quando ele faz a obra com vontade, com alegria no seu coração, porque ele deseja fazer, ele tem galardão. Mas quando ele faz por pressão, ou seja, por constrangimento, ele não tem galardão. O galardão é ver o evangelho crescendo. Então, o único momento na Bíblia que eu encontro pressão é quando uma pessoa se autopressiona pelo compromisso que ela tem com alguém. Ou com o reino, mas não entre pessoas. Tenho dificuldades em relação a isso. Sabe por quê? Porque a pressão, ela pode fazer do seu envolvimento com o reino um envolvimento de mentira. Pressão é um envolvimento por medo, por constrangimento. Eu acho perigoso isso. Pode ser que você seja um ótimo cristão por medo e não pela presença do Espírito Santo em você. Já pensou? Talvez você seja um cristão que não falta em culto, um cristão que não falta em grupo, um cristão que não falta em semana de oração, um cristão que não falta em nada, mas tudo por medo, tudo por pressão. Ah, não. Meu irmão, Deus deseja que isso não seja assim. Deus deseja que você seja cheio. Amém? Cheio. E você faça porque você é cheio, porque você é inspirado, porque você está dando liberdade para Deus agir na sua vida. Se você está em um culto, meu irmão, porque você está sendo pressionado a estar ali, tem algo de errado. Apesar que eu acho que o melhor lugar para você estar hoje é num culto. Mas tem alguma coisa de errado. Não tinha que ser assim. Esse não é o plano de Deus. Não consigo encontrar na palavra de Deus algo que dê respaldo a isso. Um líder que pressiona pode ter uma multidão de medrosos seguindo. A pressão existe quando existe convencimento, quando não existe convencimento por meio do ensino. Se você não ensina, você precisa pressionar. Agora, quando você ensina, você não precisa pressionar. Chefes pressionam, líderes ensinam e influenciam. É melhor incentivar, animar, motivar, ensinar do que pressionar. Uma igreja cheia de pessoas pressionadas a estarem lá é uma igreja vazia. Aí eu percebo que é grande e vazio. Que o Espírito Santo seja a motivação de você estar aqui dia após dia, amém? Que o Espírito Santo, que Deus seja a motivação de você estar no teu grupo. Que o Espírito Santo seja a motivação de você se levantar como líder. Que a presença de Deus flua de dentro para fora. Levante você de forma tremenda e poderosa no nosso meio. Eu digo para você que se você não se levantar dessa forma, logo, logo você vai secar. Irmão, se a tua liderança, se o teu envolvimento e se a tua vida com Deus, ela é uma vida glamurosa, mas vazia, logo, logo ela vai secar. Logo, logo o negócio vai desaparecer. Precisa ser cheio. Se Deus ele está agindo, então não há necessidade de pressão. Para mim, pressão é oposto ao Espírito. Pressão é oposto ao avivamento de Deus. Se existe avivamento, se existe o poder do Espírito Santo, não há necessidade por pressão. Eu olho isso como um testemunho para mim. Eu não sei você, mas eu não venho para o culto pressionado. Não há necessidade. Eu não venho no culto porque eu sou pastor. Eu não participo por pressão, por posição. Eu não oro por pressão, por posição. Mas Deus, antes mesmo de eu ser pastor, antes mesmo de eu ter uma posição, Deus já vinha agindo na minha vida, até hoje Ele age. E é assim que tem que ser na tua vida, meu irmão. Você é uma pessoa de Deus, para daí você ter. Para daí você conquistar, para daí você se levantar. Eu prefiro uma igreja de 3 pessoas motivadas pelo Espírito Santo em estarem ali, do que uma igreja com uma multidão pressionada por outras pessoas. Algumas conversas que eu já ouvi, Giovanni, mas se tirarmos a pressão, daí o povo não anda. Se eu parar de pressionar, se eu parar de pôr medo no povo, daí o povo não anda. Mas se ele anda por pressão, então ele já não anda pelo Espírito.
Eu quero ser uma igreja cheia do Espírito Santo, amém? Satanás, ele deseja que você tenha um envolvimento de mentira. Satanás deseja que você tenha uma liderança de mentira. E Satanás deseja que você tenha uma vida com Deus de mentira. Mas nós servimos aquele que é a verdade em pessoa. Quando Jesus, ele enche a minha vida, quando Jesus, ele flui em mim, quando o Espírito Santo, ele enche, me transforma e age em mim, eu estou no caminho certo. Cuidado com o fermento, meu irmão. Cuidado com o fermento. Deus deseja fazer algo tremendo na sua vida.